Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, amado irmão, amada irmã, sejam todos bem-vindos ao nosso quadro Quaresma Viva, uma jornada espiritual. E assim damos continuidade à nossa caminhada, à nossa jornada espiritual. Como nós estávamos falando antes, justamente deste tempo que nós estamos nesta caminhada, nesta jornada, estávamos também meditando em algumas realidades para nos ajudar a caminhar, nos ajudar a crescer nessa jornada espiritual, como muitos santos trilharam este caminho, e nós pedimos também a intercessão dos santos para nos ajudar também a caminhar, crescer na vida espiritual. E por isso ali nós meditávamos ontem justamente sobre isso, sobre este crescimento, e que até mesmo as dificuldades, as tentações e as provações são para nós um trampolim, uma forma necessária que Deus permite para nós também assim crescermos ainda mais nesta jornada espiritual. E hoje damos assim continuidade a este nosso caminhar. Por isso iniciemos rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Imaculado coração de Maria, sede a nossa salvação. Permanecemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, então hoje quero pegar o Evangelho de hoje, do nosso domingo, hoje que é dia do Senhor, dia de nós também escutarmos mais atentamente a palavra de Deus e também nos alimentar da sua palavra e da sua Eucaristia. E por isso hoje pego o Evangelho deste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, então hoje neste Evangelho, Jesus traz para nós, falando justamente da transfiguração, o Monte Tabor, onde Jesus chama 3 dos discípulos para subir ao monte. O que é subir ao monte? Como nós estamos vivendo esse tempo da Quaresma, subir ao monte então é ir rezar, se colocar na presença de Deus. Jesus foi aqui subir ao monte para dialogar com o Pai. Bonito nós analisarmos que justamente antes de assumir a cruz e o Calvário, antes de subir para esse outro monte chamado Monte Calvário, Jesus sobe aqui justamente para outro monte, aonde ele irá se transfigurar diante dos discípulos, Pedro, Tiago e João. Jesus sobe para o monte para rezar.
para rezar, para que na oração ele encontre força para depois assumir a cruz. Então aqui já é bonito nós analisarmos esse sentido. Nós também precisamos subir o monte da oração, aonde na oração nós aprendemos também encontrarmos forças para que de fato possamos encontrar Deus e Deus nos sustentar diante do nosso Calvário, diante das nossas provas. E é justamente aqui que acontece algo milagroso. Aparece diante de Jesus ali justamente esta ação extraordinária de Deus. E quem está ali junto com Jesus? Parece então Moisés e Elias. Aqui é justamente uma junção para nós entendermos grandes profetas do Antigo Testamento e agora o Novo Testamento. Então a complementação do Antigo Testamento se tem o Novo. O Antigo Testamento só tem sentido no Novo Testamento e o Novo Testamento complementa o Antigo Testamento. Por isso, na figura de Moisés e Elias, é justamente já para nós entendermos que Jesus inicia aqui uma nova era, um novo tempo, o tempo da graça de Deus. Como já meditávamos há alguns dias, o Kairos, tempo da graça. Então aqui já é a complementação. Jesus é aquele que veio, o Messias, o enviado. O Novo Testamento se inicia com a pessoa de Jesus Cristo, o enviado do Pai. E aqui justamente vem então a transfiguração, Jesus que se transfigura, Jesus que ilumina, é todo iluminado para mostrar que é aquele que irá vencer a escuridão da morte. Então aqui Jesus já é iluminado, transfigurado. O seu corpo que não se consegue mais ver o corpo, mas ver apenas luz. Por isso se chama transfiguração. E é essa mesma transfiguração que vai acontecer depois, quando Jesus padecer e morrer, e ele irá ressuscitar, com o corpo agora transfigurado, porque ele vencerá a morte com seu corpo. Então, agora, ressuscitando, trará para nós a sua gloriosa ressurreição. Conosco também um corpo glorioso, o qual Jesus irá vencer a morte e assim nos dar também a vida por meio da sua morte. Então nós temos diante desta realidade Jesus que se transfigura. Ao mesmo tempo nós tínhamos ali os discípulos que sabiam de todas as realidades, dos sofrimentos, das dificuldades, sabiam das perseguições, Jesus que já havia anunciado que deveria sofrer, morrer e padecer. Mas Jesus leva os discípulos justamente para o monte para entender, olha, não olha meramente com esses olhares humanos. Eu sou Deus e vou dar a vida, mas eu não vou simplesmente dar a vida e ficar simplesmente morto, mas eu irei vencer esta morte para gerar vida para nós. Então Jesus quer fortalecer aqui Pedro, Tiago e João para entender que tudo o que irá acontecer é permissão divina e, ao mesmo tempo, Deus irá vencer este Calvário. Então, é como se nós olharmos assim. No Calvário, que vai vir o sofrimento, antes do sofrimento, Deus já permite que os discípulos possam justamente fortalecer na oração. Então, o Monte Tabor se torna aqui um preparo para assumir a cruz, um preparo para os discípulos, um preparo para Jesus. Então, antes de passar pela cruz, Deus já dá a eles o consolo, o antegozo daquilo que virá depois da morte de Jesus, que é a ressurreição. Assim também serve para nós entendermos que nós também precisamos passar pelo Monte Tabor, aonde aqui nós encontramos força para depois assumir o Monte Calvário. Trazendo para a nossa vida seria o que então? Precisamos rezar, se colocar diante de nosso Senhor, pedir a força de Deus para que depois assumamos assim a nossa cruz diária. Então só vamos conseguir vencer as nossas cruzes se nós também nos colocarmos na oração, nesse encontro com Deus. E ali os discípulos estavam meio que sonolentos, pesava sobre eles um sono, mas ali, mesmo que sonolento, eles estavam na presença do Senhor. E ali viu então a figura de Moisés, Elias e juntamente Jesus.
mas depois veio sobre eles a nuvem que representa aqui Deus Pai que vem com a sua sombra, Deus Pai que vem na sua voz e diz: este é meu filho amado. E ali os discípulos ficam muito com medo, apavorados, mas ao mesmo tempo nós vemos essa graça, porque é a voz de Deus que se revela: este é meu filho amado. Então, com esta voz, nós justamente aqui encontramos força. Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Então, ali os discípulos, já escutando esta voz do Pai, confirmando que Jesus era o Messias, o enviado, e ao mesmo tempo dando força a eles para que depois pudesse assumir a cruz, o Calvário. Como já havíamos meditado alguns dias anteriores, falando que uma das grandes tentações do demônio a Jesus no deserto era justamente fazer com que Jesus abandonasse o sofrimento, abandonasse a cruz, porque por meio do sofrimento e da cruz, ele irá dar para nós a redenção, a vida eterna. Então, uma das tramas diabólicas do diabo foi essa, tentar Jesus abandonar a cruz e o sofrimento. E por isso que hoje aqui nós já vemos aquilo que Jesus passa no deserto, como que uma certa desolação, ele encontra depois a consolação no Monte Tabor, onde de fato Deus, o Deus Pai, vem ao encontro, dá a fortaleza a Jesus e como que dizendo: esta é a missão do meu filho. E ali Jesus continua fiel ao projeto de Deus Pai. Então ali já Deus Pai está sustentando Jesus e ao mesmo tempo dando força também aos discípulos para reconhecer que Deus é o autor da vida e vencerá então por de uma vez por todas a morte. Então, trazendo para a nossa vida, o que nós precisamos entender? Diante do nosso Calvário, diante das nossas cruzes, precisamos também nós subirmos para o Monte Tabor, para encontrar força, fortaleza de Deus, para nós superarmos as nossas cruzes. Você acha que os discípulos queriam que Jesus subisse o Calvário? Queria que Jesus desse a vida? Queria que Jesus morresse? Não, é dor, é cruz, é sofrimento. Mas aqui eles encontram a fortaleza que vem de Deus, a fortaleza que vem do céu. Então, muitas vezes, o nosso corpo também não quer padecer, não quer sofrer, nós não queremos assumir as nossas cruzes, os nossos sofrimentos. Mas é necessário, porque é por meio da nossa cruz, é por meio das nossas dores e sofrimentos que chegamos também à glória da ressurreição. Então nós precisamos encontrar força na oração, subir o Monte Tabor, nas nossas casas, nos nossos lugares de oração, na igreja, subindo ao Monte Tabor e encontrando força em Jesus para vencermos também as nossas dificuldades e assumir com amor, com alegria a cruz. Porque Jesus, após aqui este momento, Jesus desce do Monte Tabor e depois assume a cruz. Assume com alegria, porque ele entrega a sua própria vida. E por isso Jesus fala para nós: não há maior amor do que dar a vida pelos seus. Jesus que nos amou e nos amou até o fim e continua nos amando hoje. Por isso nós precisamos também olhar para este Filho amado, escutá-lo, para que assim também possamos, em Jesus, vencer também, muitas vezes, as nossas dificuldades, as nossas provações. Não desanimemos diante das nossas dificuldades. Os planos de Deus não nos conduzem ao fracasso. Mesmo que aparentemente é sofrimento, é cruz, é dor, mas os planos de Deus não vão ao fracasso, pelo contrário. Jesus aqui, aparentemente, aos olhos humanos, cadê esse reinado? Que reinado é esse? Que Jesus está sofrendo? Jesus vai ser crucificado? Que reinado é esse? E ele mesmo nos diz: o meu reinado não é deste mundo. E ele dá a vida por nós e assim traz para nós, por meio da sua paixão, morte e ressurreição, uma vida nova. E por isso é aqui onde nós precisamos buscar. Então vale a pena, precisamos buscar sim a oração. A ressurreição e a vida definitiva, a felicidade sem fim que Jesus nos dá. Vale a pena seguir de perto Jesus e lutar contra as nossas próprias tendências e misérias. Vale a pena buscar a oração, subir o Monte Tabor, para assim também encontrarmos a fortaleza em Deus.
E por isso vai nos dizer aqui São Leão Magno, que nos diz: o fim principal da transfiguração foi desterrar das almas dos discípulos o escândalo da cruz, para que a humilhação da paixão voluntariamente suportada não abalasse a fé daqueles a quem tinham sido revelada a excelência da dignidade oculta de Cristo. Os apóstolos jamais esquecerão esta gota de mel que Jesus lhe ofereceu no meio da sua amargura. Jesus sempre atua assim com os que o seguem. No meio dos maiores padecimentos, dá-lhes o consolo necessário para continuar a caminhar. Isso quem nos traz São Leão Magno, falando justamente desta realidade, que antes de passar pelo Calvário, ele já nos concede como uma gota do mel, para assim docializar, ou seja, tornar-se doce o caminho do sofrimento, o caminho do Calvário. E isso os santos viveram na prática. Por mais sofrimentos que passassem, passavam com serenidade, tranquilidade, porque eles sabiam em quem colocou a sua confiança, a sua esperança. Então precisamos hoje dessa experiência do Monte Tabor encontrar também refúgio em Deus, fortaleza em Deus e consolação em Deus para vencermos as nossas cruzes. Que assim seja e nós possamos, com Jesus, superar também as nossas cruzes e as nossas dificuldades. Não olha só para a sua cruz, para o seu sofrimento e para a sua dor. Olha para aquele que venceu a dor, o sofrimento e a cruz, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Por isso, amado irmão e irmã, hoje como um propósito concreto para o nosso dia, hoje que é domingo, dia do Senhor, precisamos também nos tirar tempo para estar na presença do Senhor, subir ao Monte Tabor. Mas a igreja traz para nós que esse dia é o dia do Senhor e também o dia da família. Por isso aqui faço como um propósito do seu dia, tirar o tempo devido para Deus, por meio da Santa Missa, subir o Monte Tabor, encontrar em Jesus a força para você também continuar a sua caminhada, a sua jornada espiritual, pedindo a fortaleza de Jesus. E peço a você também que possa tirar um tempo para rezar em família no dia de hoje. Se hoje é o dia também da família, então proponho, reze hoje juntamente com a sua família, faça algum momento de oração em família. E aqui no final do vídeo estarei deixando também para vocês a oração à Sagrada Família de Nazaré, onde que você possa, não sei, escolhe algum horário, às vezes domingo, dia de almoçar junto em família, escolha ali antes do almoço e faça essa oração com a sua família, entregando a sua família à Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Que assim seja. E Deus nos abençoe, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oração à Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagremos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei-nos a nossa súplica. Sagrada Família de Nazaré, a nossa família vossa é.